Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Samitiba. A gente vai continuar aqui a primeira parte, né? Educação como vive a família hoje, do capítulo Mãe e Pai, duas faces da mesma moeda, onde a gente vai ver o tema Mãe é muito diferente de pai. Existem diferenças enormes e fundamentais entre ser mãe e ser pai, muito maiores do que simplesmente ser mulher e ser homem. A maioria dos comportamentos sociais que distinguem o homem da mulher não foi inventada. Eles têm bases biopsicossocioantropológicas. Gente do céu, é um trava-língua. Distintas dentro de uma mesma espécie. O ser humano socializou, educou e sofisticou seus instintos animais de sobrevivência e perpetuação da espécie. Assim como os demais mamíferos, o homem masculino é fisicamente mais forte, porém menos elástico que o feminino. Quem engravida é o feminino, com essencial ajuda masculina. Contudo, somente o feminino amamenta os filhotes. Essa e outras distinções decorrem de diferenças anatômicas, sobretudo da maior ou menor presença e ação de hormônios sexuais, estrogênio e progesterona nas mulheres, testosterona nos homens. O masculino pode ser alterado pelo hormônio feminino e vice-versa, sem jamais chegar à transformação anatômica total. Da mesma forma, o pai ou a mãe nunca se transforma biologicamente no progenitor do sexo oposto. Em circunstâncias especiais, podem até exercer funções relacionais ou sociais semelhantes, mas ainda assim serão diferentes entre si. Logo, por mais eficiente que um dos pais seja, ele não pode suprir completamente a ausência do outro. A seguir, apresento algumas das diferenças comportamentais masculinas e femininas. Vamos prestar bem atenção, gente. A mulher fala o que pensa ou vai pensando enquanto fala. Seguramente ela consegue pensar, escutar e falar ao mesmo tempo. O homem, por sua vez, não fala enquanto pensa ou geralmente só fala depois que pensou. Uma ação de cada vez. Portanto, pensar, falar e escutar ao mesmo tempo para o homem, nem pensar. Eu assisti uma palestra do Cláudio Duarte, o pastor, onde ele falava que o homem tem caixinhas, né? Então tem que aguardar a caixinha lá, que ele vai abrir, uma de cada vez, para ele poder desenrolar o assunto. Né? Se você estiver falando de futebol com o homem, fale de futebol. Não adianta querer entrar num assunto, a minha tia lá no interior jogava bola, tal, mesmo que fosse associado ao assunto, que ele vai embaralhar o meio de campo e ele não vai acompanhar. Bom, isso é o Samitiba, isso é o pastor Cláudio Duarte, isso não sou eu que estou falando. Mas cá para nós, enquanto professora, é o que eu mais via na sala de aula. Enquanto as meninas já estavam ali, indo embora nas conversas, os meninos ficavam ali. É matemática, então é matemática. Não adianta querer sair da matemática. Para sair da matemática, eu tenho que falar, gente, acabou a aula de matemática, agora nós vamos começar em outra aula. E para mim era muito difícil fazer isso, porque eu sempre trabalhei a multidisciplinaridade, né? Então, eu sempre peguei um pouco de cada coisa, misturava nas disciplinas e trabalhava ali tudo junto. E eu via aluno meu rebolando para poder acompanhar, porque realmente para eles tem que ser uma coisa de cada vez, né? Ao jantar, não é que eles são lerdos nem nada, não. Tem homem super inteligente. Vejam bem, hein? Pelo amor de Deus. Não achar que eu tô chamando homem de lerdo, não. É uma questão mesmo de, como ele falou aqui, questão de comportamento e até mesmo genética deve ser, né? Bom, ao jantar em um restaurante, a mulher repara nos talheres, na toalha de mesa, nos enfeites, nas unhas do garçom, no ambiente, nas pessoas, nas roupas e joias daquela mulher que está lá do lado, né? Na decoração, na estética, no sabor da comida, sempre preocupada com o teor calórico da sobremesa. Tudo isso a mulher viu. O homem repara no barulho, na educação do garçom e fatalmente no preço que ele vai pagar. É desse jeitinho, né? Numa refeição em casa, se o filho não quer comer, que não coma, pensa o pai.
a mãe logo se dispõe a encher o estômago dele de qualquer jeito. Quer que eu prepare aquele sanduíche que você adora? Né? Se deixar na mão do pai para cuidar do filho, o filho vai falar assim, pai, eu não quero, eu tô dando risada porque isso acontecia aqui. Meu filho era pequenininho, eu saía para trabalhar, às vezes o marido ficava com o filho. Quando eu chegava, eu via o filho em tempo frio, de camiseta, de short, brincando lá fora, descalço, no quintal. Se é a mãe, você quer ir brincar no quintal, filho? Tá bom. Então você coloca meia, tênis, blusa, calça, né? E ainda assim corre bastante para esquentar, para depois você brincar de bola. A mãe vai dar um monte de dica, porque ela tem um excesso de preocupação, né? Nós mulheres, nós arrumamos um monte de dificuldade, gente. Eu vivo conversando com homem, a maioria das pessoas que eu converso são homens. Eu tenho amigos homens. E eu falo, gente, que universo maravilhoso que é o universo masculino. Eles são cuca fresca de tudo, né? Você vai pra praia com a pessoa, chega lá, não tem aonde sentar, senta na areia mesmo. Ah, mas vai sujar, não tem problema, vai sujar o carro, não tem problema. A mulher já fica pensando, meu Deus, para limpar aquele carro, passar pano, esfregar, tirar areia, o corpo, como é que vai ficar? Como que eu vou fazer para entrar na minha casa sem levar areia para dentro do chuveiro? Homem não, ele vai lá e se vira, né? Ele dá os pulos dele e se sujar, sujou, depois limpa, não esquenta a cabeça. Gente, eu tô lendo e dando risada, porque olha, é tanta coisa que eu tenho, que passa na cabeça, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar, né? Quando o filho apanha de um colega, o pai se irrita e briga com ele. Quando não chega a agredi-lo, para que aprenda a se defender na rua. A mãe também fica furiosa e quer dar uns tapas, mas em quem agrediu o seu filhinho. Será que eu fiz isso alguma vez? Acho que não. Ai, ai. Uma vez meu filho chegou em casa, não me falou que tinha tido uma briga na escola, né? Aí, eu moro perto da escola onde ele estudava e trabalhei nessa escola. Aí passava sempre professores que eu conhecia. Aí passou uma professora, ela falou assim, Patrícia, a falecida Regina. Aí ela, Patrícia, você não foi lá na escola? O seu Weber quer falar com você. E eu achando que o diretor queria falar comigo porque eu trabalhei lá. E ele segurou minha exoneração 3 meses. Eu falei, deve ser alguma coisa da exoneração. Aí ela falou assim, não, é sobre o Rafael. O Rafael andou tendo um problema na escola. Eu falei, mas o Rafael não me falou nada. Aí toque e ela bateu lá na escola. Nisso eu já tinha falado pra ele. Falei, você mentiu pra mim. Você não falou que tava tendo problema lá na escola e que era pra eu ir lá. Então, dependendo, se você não tiver razão, você vai vir apanhando lá da escola até em casa, né? Porque eu não aceito mentira. Mas se você tiver certo, eu vou resolver sua situação lá. Bom, chegou lá, todo mundo gosta dele, porque ele é bonzinho, porque ele é isso, porque ele é aquilo, que guti-guti, guti-guti, tá, beleza. E eu não passo mão na cabeça, não. Aí fui falar com a inspetora, eu não sei direito da situação. Fui falar com o diretor também não sei direito, mas chegou aqui em mim que ele bateu no menino na sala de aula. Aí fui falar com o professor, naquele momento eu não estava na sala de aula, então eu não vi. Eu estava adiantando aula numa outra sala. Falei, caramba, não tem testemunha nenhuma que possa me dizer quem é que tá certo, quem tá errado, como é que eu vou punir meu filho ou dar a vez para ele, né? Aí, sem saber o que dizer, o que falar, porque ninguém sabia dizer direito o que tinha acontecido, só que ele bateu em outro garoto e o garoto bateu nele. Bom, dentro da sala de aula. Aí eu peguei o garoto que supostamente bateu nele, né? Chamei o menino, falei pra ele, escuta aqui, você bateu na pessoa errada. Você bateu no meu filho. Não faça mais isso, porque senão quem vai bater em você sou eu. É o que tá aqui. Eu dou risada, gente. Porque isso não tá numa cartilha, né? Isso realmente são atitudes de mãe. Se é o pai, vai falar assim, vem cá, você apanhou do moleque, agora você vai apanhar de novo, para você poder aprender a chegar lá e não sair apanhando, não é isso? Mas eu não ia falar pro meu filho, bate. Jamais. Eu só ia querer que o outro não batesse nele. Simples assim. Ai, Deus do céu. É cada um. Enfim, na família, o pai tem 2 filhos, enquanto a mãe tem 3.
O filho temporão é o marido, né? Nesses casos aqui, todos eles, né, colocam que a mulher assume responsabilidade maior do que o homem, gente, né? O homem só consegue assumir a responsabilidade se for uma coisinha de cada vez. E a mulher consegue. Tinha uma charge antigamente que mostrava isso, né? A mulher lavando louça, chacoalhando com o pé o berço da criança para a criança dormir, a mamadeira já estava na boca da criança, ela já colocando a comida do cachorro no chão, e ali, parecendo um povo, né? Cheio de mão, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora vai mandar o homem fazer tudo ao mesmo tempo. Ele se embaralha todo e não faz. Acaba que a mulher assume, né? Aí essa parte não é alegre, não dá para dar risada, não. Acaba que a mulher assume a responsabilidade que muitas das vezes é do homem, de dividir com a mulher. Como primeiro, né, a primeira parte que a gente leu aqui, o texto dizia isso. Tem que os dois falarem a mesma língua, tem que os dois caminharem juntos para educar um filho, né? E quando isso não acontece, alguém se sobrecarrega. Aí, para todos os efeitos, a mulher é louca, né? Em outras palavras, a gente recebe o nome de louca. Por que a gente recebe o nome de louca? Porque a gente faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, o bonitão tá lá sentado no sofá, né? Não quer fazer nada, porque tem quem faça, para que ele vai fazer? Não é verdade? Então essa parte não tem nada de engraçado, porque aí vocês veem o que acontece, né? Síndrome de pânico, é ansiedade, é depressão, que vai acontecer fatalmente com essas mulheres. Essas coisas atacam muito mais mulher do que homem, porque elas são mesmo surtadas. É tanta coisa aqui na cabeça da mulherada que elas se tornam até mais amargas. O homem é todo gozador, tira barato, brinca. A mulher não consegue fazer isso, porque ela está tão compenetrada nas atividades diárias, nas responsabilidades diárias, que ela não consegue relaxar. E o homem não. É uma coisa de cada vez. E vida longa ao homem, porque ainda tem mais essa que a gente tem que segurar, né? O homem vive muito mais do que a mulher, sem dúvida nenhuma. Minha mãe morreu, é que o casal já estava junto já há 50 anos, né? Mas a minha mãe morreu 5, 6 anos depois meu pai morreu. Por quê? Porque era mais sossegado. Tinha problema cardíaco, mas era mais sossegado. Então, é vida longa para quem é mais cuca fresca. Um estudo realizado recentemente por T. Cully e equipe na Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, revelou que as mulheres memorizam de forma diferente eventos de forte conteúdo emocional. Existe uma diferença química inata na utilização dos circuitos neuronais por homens e mulheres. Elas usam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, que é muito bem equipado para memorizar e acessar as imagens emocionais, enquanto eles utilizam os dois hemisférios não tão especializados quanto delas. Isso a mentira está acabando com os homens aqui, é uma impressão minha. Assim, eles acabam tendo uma clara dificuldade de lembrar o que para elas é inesquecível. Esse dia eu vi até uma piada sobre isso, gente. Vira tudo de casal, vira piada, né? O cara falou para a mulher: você vive mexendo no meu celular? Hoje quem vai mexer no seu celular sou eu. Me dá a senha. Aí ela falou: a data do nosso aniversário de casamento. Ele olhou para ela: mas tinha que ser essa data? É a data mais importante nossa, é a data do nosso casamento. Coloca que você entra. Aí ele: mas não tinha outra senha pra você colocar, não? Tem que ser a data do casamento, não pode ser a data do namoro. Com coisa que ele vai lembrar, a data do namoro, né? Não pode ser a data de aniversário, tem que ser a data de aniversário de casamento. Ela falou: a data de aniversário de casamento. Coloca a senha e entra. Ele: não, eu confio em você, Tó. Ele não conseguiu lembrar. Data de casamento, gente. É bravo o negócio. Tinha uma música, lembrei agora, uma música do Information Society. Eu não sei o significado de inglês nenhum, né? Mas eu adorava ouvir aquela música e lembrar do meu marido da época que a gente namorava, né? A gente começou, a primeira música que a gente escutou quando a gente começou a namorar.
Aí eu comprei o CD, né, que eu sou muito saudosista, comprei o CD pra ficar ouvindo a música e lembrar. Mesmo morando junto, casado com ele, eu gostava de lembrar o tempo de namoro. Aí toda vez que eu colocava a música, eu falava pra ele assim, essa música aí te lembra o quê? Aí ele, mas era toda vez, gente, não era uma vez, toda vez. Aí ele olhava para um lado, olhava para o outro, eu sei o que lembra, mas caramba, peraí. Aí ele ficava desse jeito, eu ficava nervosa, eu falava pra ele, esquece, não foi nada, passou, não significa nada. Aí ele, já sei, foi quando a gente deu o primeiro beijo, foi quando a gente começou a namorar. Depois eu achava que ele fazia isso de sacanagem, pelo amor de Deus, né? Foram muito tempo junto e ele fazendo isso comigo. E quando a gente brigava, ele corria lá e colocava a música pra eu ouvir. Então, depois eu acho que ele caiu na real. Bom, mas que ele me sacaneava pra caramba, com isso sacaneava. Sob o título Homens tentam superar desvantagem emocional, a Folha de São Paulo publicou dia 17 de janeiro de 2002 reportagem do jornalista Sérgio Vilas Boas, que trazia a seguinte chamada: a perda de identidade provocada pela condição atual da mulher leva o homem a uma crise que pode ser proveitosa para ambos. A crise de masculinidade, antes restrita à intimidade de cada homem, tornou-se pública nos últimos 10 anos. Dezenas de estudos assinados por antropólogos, sociólogos e psiquiatras chamaram a atenção para a condição de inferioridade do sexo masculino. O machismo, que se apoiava na subserviência da mulher, cada vez mais caía por terra, à medida que ela vai se integrando à globalização e à mulherização. Estamos vivendo um tempo de dignificação do ser humano, seja ele masculino, seja feminino. Eis porque desenvolvi a teoria da integração relacional. Aí eu Isamitiba. Bom, com toda essa exposição que o homem acaba tendo, né, pelas suas falhas de memória, por não decorar datas, por não ficar preocupado quando ela muda a cor do cabelo, os detalhes, né? Por ser tão simples nas suas atitudes, na sua fala, ter uma vida assim muito leve, o homem começou a ficar exposto, né? Antes era aquele brucutu, o homem é que manda na casa, é ele que faz tudo, é ele que leva dinheiro, é ele que não sei o que, é ele que não sei o que lá. E aí, quando a gente começa a estudar o comportamento do homem, a gente vê que ele é frágil. Ele é muito mais frágil do que a mulher. Pega uma gripe com o teu marido ou com a tua esposa. Analisa. Uma gripe. A mulher está gripada, ela continua trabalhando, ela faz os deveres de casa, ela cuida do filho, ela cuida do pai, da mãe, periquito, papagaio. O homem gripado é pneumonia. Ele vai para a cama, ele fica ai o dia inteiro. E são 7 dias para curar uma gripe, 7 dias ele vai ficar lá chorando. Ele vai pegar licença no trabalho. E se ele for trabalhar, ele vai chorar pro patrão. Ele é frágil, o homem é frágil. E nessa fragilidade, a mulher acaba pegando tudo para ela, que é onde não acho justo, né? Nessa questão, eu acho assim hiper injusto. A mulher está buscando um campo de trabalho fora de casa, sair da rotina, se desenvolver tanto quanto o homem se desenvolveu. Não por busca de direitos iguais, eu não concordo com isso. Não concordo que a mulher vai ter direitos iguais nunca, porque afinal de contas o corpo do homem é muito mais forte do que o corpo de uma mulher. Jamais uma mulher vai ficar carregando saco de cimento que nem um homem carrega, né? Então, por mais que existam aí hoje, qual a palavra que eu posso dizer, sem me complicar, as pessoas que gostam do mesmo sexo, né? Tem mulher que gosta de ficar com a aparência masculina, que quer ser como homem, nunca vai ser, desculpa. O nosso corpo, a estrutura óssea e muscular é diferente do homem. A gente nunca vai ser igual, nunca. Então não queira ser igual. Eu, Patrícia, aí não é o Isamitiba, né? Eu, Patrícia, eu penso da seguinte forma: gosta do mesmo sexo? É o direito que você tem. Entra pro quarto, fecha a porta e faz o que você quiser lá. Ninguém vai estar lá, ninguém tem nada a ver com isso. Mas na rua, diante da sociedade, o teu corpo foi feito por Deus. Já começa por aí. Então, continua sendo o que Deus fez. Age como Deus espera que você age. Você gostar de uma outra pessoa não tem pecado nenhum nisso.
Gostar, amar, é bom demais, gente. Ame mesmo. Não importa se é o mesmo sexo ou não. Mas a questão é você querer se transformar naquilo que você não é. Aquilo que Deus te fez é o que você é. E você pode se contentar com o que é. Tem que trabalhar sua mente, né? Eu sou espírita. Eu acredito em outras vidas. Muitas pessoas pegam aquela grosseria toda num corpo feminino porque numa outra vida provavelmente foi um homem. E mantém isso no seu espírito tão arraizado que não consegue agir com uma delicadeza, né, de uma mulher. Não consegue ter o gosto de uma mulher. Tudo bem, mas mantenha o que é, né? É importante colocar cada coisa no seu devido lugar e não tirar. Hoje tem tanta coisa aí que só Deus, LGBT, não sei o que, como que é? VUXZ, sei lá, né? Vamos parar com tudo isso, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui para discriminar ninguém, não. Só tô querendo que entendam que quanto mais o ser humano fica explorando essas coisas, mais bagunça vira. Ninguém se encontra. No meio dessas pessoas existe um grande número de suicida, porque são pessoas que não conseguem buscar o próprio equilíbrio. Então, para você viver em equilíbrio, seja quem você é. O que você gosta de fazer, com quem você gosta de fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Mas seja você, né? O Isamitiba aqui não deu alternativa pra gente. Ou é masculino, ou é feminino, ou é pai, ou é mãe. Isso aqui é a construção de uma família. Jesus disse, vocês vão crescer e vão multiplicar. E como é que a gente multiplica, gente? Através do corpo feminino e o corpo masculino. Homem, mulher. Então, as nossas posturas são diferentes. O nosso corpo é diferente. Não adianta querer misturar tudo isso e sabe Deus onde nós vamos parar, né? Então, que a gente tenha esse olhar das diferenças, o respeito a elas, com certeza, né? Mas que o homem entenda acima de tudo, né? Eu acho que aqui a lição vem puxar a orelha do homem, principalmente, né? Que a mulher tem o direito de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem também. Não ficar lá dentro de casa, na beira de um fogão, de uma pia, cuidando de filho. Só isso não. A mulher pode trabalhar fora, ela pode ser capaz e ela é capaz. Mas se a partir do momento que a mulher está trabalhando fora, tanto quanto o homem, os direitos, né, em si são iguais. Quando chegar em casa, os dois vão lavar louça, os dois vão limpar a casa, os dois vão cuidar de filho, porque os dois trabalham fora. Se a mulher fica em casa ou se o homem fica em casa, então cuida da casa. Agora, direitos iguais, como existe aí um movimento feminista, né, de não, que o que o homem faz eu faço, não dá, o nosso corpo não faz, gente. Tem coisa que o nosso corpo não vai fazer igual do homem, não adianta querer ser igual. E o homem, por sua vez, jamais vai conseguir também ser igual a uma mulher. Não vai. Pode se transformar no que for, não vai conseguir ser igual a uma mulher. Nós temos a nossa parte do corpo diferente, nós temos a nossa parte do espírito diferente. E nós temos que viver as experiências que Deus nos permitiu. Se a experiência é no corpo feminino, vamos ter que ser uma mulher. Se a experiência é no corpo masculino, vamos ter que ser homem. Aquilo que está fora na balança, vamos tentar igualar, né? Aquela história da gripe. Pegou gripe, o homem cai de cama e a mulher continua trabalhando. Tá errado. Ele é mais frágil que a gente sabe que o homem é, né? Mais molenga para as coisas. Mas ele vai ter que aprender a vir para cá. Opa, gripado ou não, eu vou trabalhar com a minha mulher. Eu vou fazer junto com a minha mulher. O problema da educação do filho é nosso. Não tem mais aquele negócio assim, o filho é seu na hora que deu problema, ou então o filho é seu na hora que... Não, o filho é nosso. Tá tudo certo, o filho é nosso. Tá tudo errado, o filho é nosso. Né? Bom, então é isso. Recado dado, né? Eu dei bastante risada nesse capítulo aqui, nesse texto. Eu creio que vocês também devem ter se identificado aí. Eu espero que vocês comentem, pra gente poder trocar figurinha, tá bom? Fiquem com Deus.